eu tenho, inclusive, como meu favorito. Mas, além disso, é reconhecido como um dos capítulos mais importantes de toda a Bíblia, não desprezando outros de maneira alguma, mas, ao mesmo tempo, entendendo que temos um conteúdo nesses versículos que nos ensina da terceira pessoa da Trindade, ou seja, o Espírito Santo, que é a pessoa mais abusada da Trindade. O pastor John MacArthur dá importância a esse capítulo, tanto que ele pregou 52 sermões baseados em Romanos 8. Eu, se quisesse, eu pregaria 3 hoje, mas não vou fazer não. Afinal de contas, a terceira vai ficar para depois, numa outra ocasião. Mas, como eu disse, eu não me senti bem sem que essa primeira parte fosse apresentada, porque, inclusive, o primeiro versículo é realmente uma janela para todo o resto do conteúdo de Romanos 8. Então, vejamos o que diz. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que palavras gloriosas! Palavras dirigidas para nós que somos crentes em Jesus Cristo. Nenhuma condenação. E o final do capítulo, onde chegaríamos hoje à noite, mas chegaremos depois, dá realmente um encerramento a esta mesma ideia de não haver nenhuma condenação. Mas o que o apóstolo Paulo desenvolve nesse capítulo, sobre a inspiração do Espírito Santo, é exatamente o ministério do Espírito Santo em diversas maneiras, inclusive esclarecendo a posição bíblica sobre a pessoa do Espírito Santo e os ministérios dele, as atuações dele, porque, amados irmãos e visitantes também, muita besteira se pratica em nome do Espírito Santo hoje em dia. Triste isso. Pessoas que ficam babando dizendo que é do Espírito Santo, ficam dando risada dizendo que é o Espírito Santo, ficam se jogando pelo chão dizendo que é do Espírito Santo e assim por diante. Não vou dignificar todas aquelas práticas, mas infelizmente são comuns demais. E nós não encontramos nada disso dentro do contexto desse capítulo 8 de Romanos, ou qualquer outro lugar da Bíblia também. Versículo 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Um contraste de leis. A lei do Espírito, aquele Espírito que habita em nós, que foi falado tanto por Jesus, e tem a sua pessoa, a sua atuação, como já sugerimos, desenvolvidos aqui neste capítulo 8, aquela lei, aquela novidade, aquela diferença que veio para as nossas vidas, substituiu a dureza da lei, a dificuldade de viver debaixo da lei, nos tempos antigos, nos tempos anteriores a Jesus Cristo. Se alguém quiser saborear um pouco como era aquele tempo, basta ler alguns capítulos do livro de Levítico. Eu não desprezo o Levítico não, mas eu confesso que antigamente eu não gostava de Levítico. Eu dizia isso a Deus, né? Ele não mandou o raio, nada assim, então parece que ele tolerava isso.
Mas um belo dia, o seminário que funciona aqui me chamou para dar aulas sobre Levítico e Hebreus. Mudou a minha atitude e o meu pensamento. Mas o fato é que a gente mesmo assim sente como aquela vida era complicada naqueles tempos. E nós temos essa grande mudança, essa grande diferença hoje em dia. Versículo 3: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Basta esse versículo para um sermão inteiro, né? Mas não temos tempo para isso, para a gente parar aqui. Mas a ideia era isso. Quando ele fala o que era enferma, o problema do pecado não resolvido, a necessidade de oferecer sacrifícios repetidos e tudo, enquanto nós temos em Cristo o sacrifício. O final, como é muito bem desenvolvido no livro de Hebreus, de uma vez por todas. Eu gosto muito daquela expressão em Hebreus, que vem repetidas vezes, para ninguém ficar na dúvida, pensando que ainda resta alguma coisa. Uma vez por todos é que se diz em Hebreus. Mas a ideia aqui no versículo 3 também é esse, o contraste. Como era o que estava enfermo na carne, agora nós temos essa grande mudança, essa grande modificação, essa grande oportunidade em nossas vidas, por meio de Jesus Cristo e por meio do Espírito Santo. Versículo 4: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós não podemos ignorar a lei, não podemos dizer, não, mas aquilo já é ultrapassado, não tem mais, agora a gente não liga, não matarás, não adulterarás e tal, assim, não, a gente não pode deixar isso de lado. Por outro lado, nós entendemos que o homem não conseguia vencer aquilo. Então, as ofertas estavam realmente uma projeção do futuro sacrifício de Jesus, da oferta dele na cruz. E simplesmente veio esse processo que trouxe a humanidade, que trouxe o processo de Deus para este lado. E quando diz aqui, mas no final do versículo 4, mas segundo o Espírito, nós entendemos que isso é o Espírito Santo. A Bíblia esclarece isso para nós. E a gente então começa a sentir dentro desse capítulo a atuação dele, a atuação verdadeira. E aqui vem aplicações bem pessoais para as nossas vidas. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Um resumo simples das duas situações na vida. As pessoas que preferem andar nos caminhos da carne, andar nos caminhos do mundo, achando que está certo, e as pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo, dando prioridade, dando preferência
aceitando as orientações bíblicas, aceitando as orientações do próprio Espírito Santo. Não há um meio termo. É muito triste existir esta atitude, que pessoas podem ficar em cima do muro, meio crente e meio descrente. Isso não existe. E a Bíblia está deixando bem claro isso aqui, inclinando para as coisas da carne, dando essa preferência, dando esta aceitação, ou as coisas do Espírito. É verdade que nós ainda habitamos na carne, nós somos tentados. Jesus também foi tentado, sem pecado. E nós temos o Espírito Santo nessa luta que temos contra a tentação, contra o pecado, que a pessoa sem Cristo não tem. E precisamos marcar bem esta diferença. Porque o pendor, quer dizer, a preferência, a tendência da carne, dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Quando lemos palavras como essas aqui, onde fica essa ideia que depois de morrer todo mundo vai para o céu? Um versículo como esse daqui arrasa com essa ideia. Alguns dos irmãos sabem das minhas restrições com aquela bela música O Rei Está Voltando. Embora fosse tão bonito outra noite aqui na igreja, mas eu não sei, até hoje estou brigando com isso na minha mente, porque a ideia, quando você considera a letra, parece que todo mundo vai para o céu, porque diz o quê? O mercado está vazio. Eu não vou cantar não, viu? O mercado está vazio, né? O avião vai voando para a destruição, porque todos os pilotos eram crentes, evidentemente. E os tribunais também não têm mais defesa, porque todos lá dentro são crentes. Eu me incomodo com isso, mas eu ainda canto a música, viu? Mas hoje não. Mas é isso mesmo, nós precisamos deixar isso bem esclarecido, como a Bíblia esclarece. E em nosso testemunho também, deixar um testemunho bem claro sobre esta realidade, sobre esses contrastes. Carne, morte, morte eterna. Espírito, vida e paz. Veja outro aspecto aqui, vida e paz. É verdade que o mundo não tem paz, mas existe uma paz especial no Espírito Santo por causa da presença e do ministério dele, que o descrente não pode conhecer. Aí veja como esse processo chega ao ponto de condenação. Versículo 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, como é que todo mundo vai para o céu? Se a preferência na vida é inimizade contra Deus, é inaceitável para Ele. A ausência de Jesus Cristo na vida é condenação. E a Bíblia não usa meias palavras, a Bíblia não deixa nenhuma desculpa para alguém dizer, mas não entendi, não foi bem esclarecido, longe disso. Inimizade com Deus, quem é que não pode entender isso? E continua nessa mesma tese, como se não bastasse isso. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem agradar a Deus. Até
raciocinando com uma criança, e nós não temos mais em casa, mas temos nossos netos, que às vezes Deus tem nos dado o privilégio de estar com eles, e nem sempre em momentos totalmente felizes. Me lembro de um tempo, ano passado, que Mavis e eu ficamos de babá com os três, e houve uma guerra civil. E eu falei, finalmente, falei com a neta, a Clara. Eu disse: Clara, você não pode fazer assim. E ela disse: mas eu sou assim mesmo. Ela expressando a atitude de muitos adultos, jovens e adultos também. Sou assim mesmo. Como aquilo não me agradou, evidentemente, nem a vovó, imagine o efeito do nosso pecado diante de Deus, nossa rebelião, nossa rejeição. Não pode agradar a Deus dando preferência à carne. Agora a situação muda no versículo 9. Vós, porém, esse porém é uma palavra-chave aqui, porque está dizendo, ia para cá, agora vem para lá, para cá. Ia para lá, vinha para cá. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Este se não é a ideia de talvez, será, não, mas sendo que o Espírito Santo habita em vós, então nós estamos ainda vivendo na carne, mas não estamos servindo mais a carne, não estamos mais naquela condenação. Versículo 10, olha lá, versículo 9, segunda parte. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Alguns anos atrás, muitos anos atrás realmente, nos primeiros anos dessa igreja, tinha um certo menino que frequentava os cultos, e de vez em quando os pais também vinham. Os pais eram de uma outra igreja, de uma outra doutrina, inclusive de uma igreja bastante renovada e tal assim, mas permitiam que os filhos viessem, e como eu disse, até os próprios pais vinham de vez em quando. Certo dia, eu estava em casa com visita do então pastor da igreja do CIA, e esse irmão que era vizinho nosso, inclusive, ele apareceu lá, coitado, ele não sabia que tinha dois pastores aí, né? Mas começamos a conversar exatamente sobre o Espírito Santo e tal, assim. Ele disse, eu ainda não recebi o Espírito Santo. Eu disse, o quê, irmão? Então nós gastamos algum tempo tentando convencer esse pentecostal que ele já havia recebido o Espírito Santo. Eu disse, isso me deixa doido. Eu nunca imaginava uma coisa assim, um batista fundamentalista, tradicional, falando com um pentecostal que já tem o Espírito Santo. Mas veja que a própria confissão dele estava dizendo, ele se dizia crente, porém, negava a presença do Espírito Santo, e aqui diz que esse tal não é dele. Mas que triste. Há um pastor do nosso movimento hoje, eu posso dizer o nome, porque não é vergonha não, que pastor Odenilson, ele e a esposa frequentavam uma igreja carismática também, e eles foram visitar a igreja de Stella Maris, e nós descobrimos, depois de algumas semanas deles lá, que na outra igreja eles eram considerados como crentes de segundo grau, de segundo nível, porque nunca tinha falado em línguas, que é considerado como o batismo do Espírito Santo. Isso é outro estudo para o pastor Marcos.
Triste isso. Essas insinuações erradas sobre o Espírito Santo. Mas, triste demais, se alguém não tem o Espírito de Cristo, e se diz que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, e de novo eu digo, esse sim deveria ser, sendo que o Espírito está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Nós entendemos que a ideia de aceitarmos a Jesus implica a morte para o pecado e a nova vida, o novo nascimento, como Jesus usou a ilustração com Nicodemos em João capítulo 3. E essa morte, então, já morreu, que Jesus assumiu na cruz, inclusive, nos liberta daquela condenação que a carne traria. Então, está morto por causa do pecado, nós todos pecamos, sabemos disso, mas o Espírito é vida. O Espírito é vida. Então a vida eterna, a vida nova, tem exatamente a ver com esta realidade. Aceitamos a Jesus, o Espírito Santo entra e fica, habita. Ele não entra e sai, não. E a presença dele implica esta nova vida agora e a vida eterna na presença de Deus. Veremos mais sobre isso hoje à noite, na mensagem que seria hoje de manhã, mas tudo bem. E finalmente, versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Irmãos, como é que nós diminuímos o papel e a atuação do Espírito Santo? Eu sei em parte, exatamente por causa do movimento carismático, pentecostal, assim por diante, que antes do ano 1900 não existia. Mas tudo bem, surgiu e tal, assim. Mas eu vi no meu tempo de crente um certo recuo por parte das igrejas conservadoras por causa desses excessos. Então fizeram outro excesso, ou decesso, não sei, pastor Marcos, a palavra certa, mas um recuo do Espírito Santo. Mas eu quero, nessa conclusão hoje de manhã, baseado nas palavras do versículo 11, recitar um pouco do papel do Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo foi a ponte que trouxe Deus, Jesus, do céu para a terra. Quem foi que engravidou Maria? Foi o Espírito Santo. Então, um papel importante naquele tempo, naquele momento, naquele ato, foi o Espírito Santo. Quem é que nos convence do pecado, da justiça e tudo mais? O Espírito Santo. Aqui está explicando que quem ressuscitou o corpo de Jesus depois de 3 dias no túmulo, foi quem? Espírito Santo. E ele também vai nos levar para a presença de Deus. Irmãos, vamos usar sim equilíbrio com respeito ao Espírito Santo, mas não vamos diminuir de maneira alguma
a importância. Ele é Deus, sim, mas Ele é da Trindade. Então nós não devemos ter Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não pode, não. Ele tem muitas funções, e veremos mais hoje à noite ainda, com respeito a gente, com respeito à igreja, com respeito à nossa vida presente e futura. E que nós louvemos a Deus pela presença, pela atuação deste Espírito Santo em nossas vidas. Oremos. Amado Pai, te damos graças pela Tua palavra que realmente nos esclarece, que joga bastante luz sobre a pessoa, sobre a operação do Teu Santo Espírito. Damos-te graças a Deus por esses atos que nós mencionamos e tantos outros. Damos-te graças porque Ele habita em nós, Ele nos ajuda nessa luta contra o pecado. Ele, ó Deus, levou Jesus até essa vitória sobre a morte e a ressurreição. E nós confiamos nesse mesmo poder, nessa mesma capacidade, para Ele nos levar até a Tua presença, no dia e na hora marcado por Ti. Pai, que nós sejamos uma igreja equilibrada, que sejamos pessoas em Cristo equilibradas também, entendendo a grandeza da bênção que nós temos no Espírito Santo. Em nome de Cristo, amém.